Filhos é fundamental para que o país se desenvolva. É isso mesmo. Nós assistimos nos últimos anos uma política populacional na China mudando justamente por conta da importância demográfica, que possibilita ao país ter uma projeção na geopolítica global, sem dúvida. Nós temos que um dos principais problemas para o desenvolvimento e a manutenção do desenvolvimento dos países da Europa Ocidental é a queda da fecundidade. Não por acaso também nos países europeus nós temos muitas políticas de incentivo à taxa de fertilidade feminina. Na última semana nós temos o Japão dizendo que investirá 25 bilhões de dólares para que a população tenha mais filhos e que tenha, assim, um número mais significativo de nascimentos para que haja uma manutenção da população japonesa, para que ela não envelheça tão rápido e para que ela continue crescendo. Ou seja, aquelas perspectivas de que filhos são o motivo do atraso para os países pouco desenvolvidos, certamente não condiz com a realidade quando nós vemos os países desenvolvidos do mundo que não têm população para repor a sua taxa acelerada de envelhecimento. Acompanhe na análise de hoje um vídeo sobre a importância geopolítica da população. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeita Geografia. Eu sou o professor Éder falando com vocês a respeito da importância demográfica, especialmente do Japão. Antes de tudo, gostaria de pedir para que você deixasse o like, se inscrevesse no canal e também acionasse o sino de notificações aqui do nosso canal Respeita Geografia. Mais ainda, gostaria de chamar você a conhecer o nosso projeto Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está aqui na descrição do nosso vídeo, onde ali nós temos análises de geopolítica da Guerra Fria, da globalização, da geopolítica dos Estados Unidos, da Rússia, da China, dos tigres asiáticos, do Japão e assim por diante. Dê uma olhada. E vamos aqui ao nosso vídeo de hoje. Vamos falar a respeito do Japão. E aí o subtítulo que eu coloco aqui no nosso vídeo é a queda. Justamente por conta das projeções muito negativas em relação ao crescimento, que se trata de uma projeção de decréscimo, melhor dizendo, não é, da população japonesa. Aqui no nosso canal nós temos um vídeo já que trata a respeito da população do mundo quando o mundo chegou aos 8 bilhões de seres humanos, ok? E aqui nós vamos analisar especialmente o caso do Japão. Nós temos, nesses dias que passam, o governo japonês anunciando que investirá 25 bilhões de dólares para o incremento demográfico, incentivando a taxa de fecundidade. Este dinheiro todo equivale a algo em torno de 127 bilhões de reais, tudo bem? Seria um dinheiro bastante considerado, no caso, bastante considerável, ok? É um valor bastante expressivo, se nós considerarmos inclusive o PIB do Brasil, por exemplo, ok? Com o objetivo justamente de aumentar a população. Vejamos aqui. O Japão é um país que tem uma população de 125 milhões de habitantes, trata-se da 11ª maior população do mundo, mas nós vamos assistir ao Japão perdendo esta posição, assim como tem acontecido também com o Brasil, que tem perdido posição demográfica, e nós saímos da 5ª população do mundo em 2019 para hoje, 2023, termos a 7ª maior população do mundo, ok? Os motivos são muito parecidos de país para esse decréscimo demográfico que nós assistimos e envelhecimento demográfico que assistimos, especialmente nos países europeus, e o Brasil enfrentará um problema gigantesco e sério também envolvendo a população. Aqui nós temos uma playlist sobre geopolítica da população no Brasil, dê uma olhada, aparece o card aí, tudo bem? Densidade demográfica do Japão, 332 habitantes por quilômetro quadrados, ou seja, um país com uma densidade demográfica até que relativa. A título de comparação, os Estados Unidos é um país que tem em torno de 33 habitantes por quilômetro quadrado. Quando olhamos para o Japão, nós vemos que realmente é um país que tem uma densidade demográfica muito maior. Nós temos que a densidade demográfica do Japão é semelhante à densidade demográfica da Índia. Por exemplo, o Brasil tem até menos, né? O Brasil tem uma estimativa hoje de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Tudo bem? Uma densidade demográfica bem inferior aí em relação ao Japão, ok? A expectativa de vida é algo muito interessante, não é? A maior expectativa de vida é a japonesa. Nós temos aí 84 anos. Tudo bem? É o país de maior longevidade do planeta Terra. Ou seja, no que o Japão desenvolveu a sua economia, no que o Japão desenvolveu as suas relações socioeconômicas, é algo que o mundo poderia se inspirar para que houvesse uma melhoria na qualidade de vida generalizada da população mundial.
Tanto é que o Japão é um espelho para vários aspectos de desenvolvimento humano, não por acaso apresenta uma população que chega à longevidade desta magnitude, ok? No Brasil, a nossa expectativa de vida havia chegado a 74 anos, ok? E diminuiu um pouco para 71, 72 nos últimos 4 e 5 anos, tudo bem? A média da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é de 81 anos, ok? E aqui a OCDE envolve os países altamente desenvolvidos, ok? A exemplo, ou muito desenvolvidos, no caso, por exemplo, da própria Itália, que tem uma expectativa de vida também expressiva, ou mesmo ainda a Espanha, Estados Unidos, por exemplo, ok? Então, nós temos que a expectativa de vida do Japão é a maior do mundo, ok? A expectativa de vida dos homens, assim como é nos diversos países, é diferente da expectativa de vida das mulheres. Há uma tendência que as mulheres vivam mais no caso, ok? Nós temos aí que as mulheres vivem em torno de 88 anos, ok? Enquanto que os homens, em média, vivem 81 anos. Isso se deve a uma série de fatores como o risco que o homem se expõe, muitas vezes no trabalho, ou mesmo em países como o Brasil, a violência associada ao trânsito é algo que atinge muito mais a vida masculina do que feminina, ok? Por exemplo, isso acaba explicando por que as mulheres acabam vivendo mais. Além disso, as mulheres têm uma maior preocupação com a saúde, por exemplo, ok? Só para dar alguns dados aqui do porquê há uma diferença tão grande. Vejam só, os homens no Japão, em média, no caso, a sua expectativa de vida é de 81 anos, enquanto das mulheres é de 88 anos, é muito maior. Ok? Então as mulheres vivem muito mais do que os homens, e isso é muito curioso, porque os países como um todo apresentam esta característica, ok? Taxa de natalidade, aqui é algo importante ficarmos de olho. A taxa de natalidade no Japão é de 6,6 por mil, ok? E a de mortalidade é 11 por mil, ou seja, mais pessoas estão morrendo do que nascendo. Okay? Isso é importante que nós fiquemos atentos. Nós vemos a taxa de crescimento da população diminuindo, justamente porque existe mais pessoas, infelizmente, morrendo do que nascendo no Japão. E no longo prazo isso tem uma consequência negativa, que é o decréscimo populacional, ok? Em termos demográficos ainda, o IDH do Japão é bastante elevado. Nós temos o IDH de 925, lembrando que o IDH varia de 0 a 1, ok? Quanto mais próximo de 1 significa que melhor é a qualidade de vida daquela população. O IDH diz respeito à educação, renda e saúde. Nós temos que o Japão apresenta uma alta qualidade de vida quando olhamos para o seu IDH, ok? Mesmo assim, ainda existem países que têm um IDH muito mais elevado do que o Japão, especialmente territórios pequenos, que são mais fáceis de administrá-los, enfim, existe uma série de discussões a respeito disso, ok? Mas o fato interessante é que o Japão tem um IDH muito elevado. Outro índice interessante e importante de nós observarmos é o índice de Gini. O índice de Gini mede a desigualdade econômica dos cidadãos. No caso do Brasil, o índice de Gini é em torno de 0,600, ok? Quanto mais próximo de 1 aqui é pior. No caso do Japão, nós temos um índice de Gini de 0,249 aí, dados recentes, ok? Isso vai variar de ano a ano e é um índice que busca analisar não apenas a qualidade de vida aqui, mas sim a desigualdade socioeconômica da sociedade. Quando olhamos o Japão, trata-se de um país em alguma medida modelo para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento populacional, até quando olhamos os indicadores sociais, o Gini, o IDH, por exemplo. Mas, porém, quando olhamos para a queda da fecundidade, nós temos um problema gigantesco, que é algo que não se deve seguir, ok? Justamente porque os países que chegaram à população idosa buscam manter ou buscam políticas para reverter o processo de envelhecimento populacional. Vamos analisar o caso do Japão aqui, ok? A distribuição geográfica do Japão é muito concentrada em certos grandes, centros urbanos. É o exemplo do eixo da megalópole do Japão, que envolve Tóquio, Nagoya, por exemplo. Nesta posição geográfica aqui nós temos as grandes concentrações demográficas do Japão, ok? Onde nós vemos na cor preta a maior densidade demográfica, nessas regiões chegando a 5.500, pelo menos, a densidade demográfica japonesa, justamente porque você tem um grande parque industrial que envolve Tóquio, Nagoya e Osaka. Osaka está mais aqui nesta posição, ok? Que estou traduzindo ali uma setinha, ok? Mas fato importante é o Japão apresenta uma enorme concentração demográfica nesta que é a maior megalópole do mundo, que
vai se estender desde Tóquio, passando por Nagoya, chegando até Osaka, mais ao sul, nesta ilha chamada Ilha de Honshu, ok? Muito bem. A taxa de fecundidade, é interessante olharmos aqui o número de filhos por mulheres. Quando algum país tem uma fecundidade de 2,1, isso daqui é o que nós chamamos de taxa de reposição, ok? Então, 2,1 é a taxa de reposição. Quando o país tem menos que 2,1 filhos, ok? Significa que aquela população entrará em queda. E é o que acontece no Japão quando nós olhamos aqui. No ano de 2020, nós temos que a taxa de fecundidade do Japão é 1,34, ok? Só que eu trago um marco aqui, ó, 1970, mais especialmente 1972, que é quando o Japão ali, ó, 1972, 73, o Japão apresentava, olhando aqui, ó, 2,1, né, no caso 2,14, né, filhos por mulheres, ali o limite da reposição, ou seja, quando o casal na taxa de fecundidade tem 2,1 filhos, no caso a mulher, nós temos que um filho substitui o pai, o outro filho substitui a mãe. Quando baixa disso, nós temos uma tendência de queda demográfica, ok? E é o que acontece no Japão, quando, a partir de 1972 e 73, nós vamos assistir a uma queda importante da fecundidade, que vai resultar numa queda populacional, tudo bem? Comparativamente, ali em 73, a Coreia do Norte tinha 3,3 filhos por mulheres, enquanto os Estados Unidos já apresentavam 1,8 filhos. É interessante observar os Estados Unidos que a população norte-americana não diminui, não é? Apesar de nós termos uma queda significativa da fecundidade nos Estados Unidos. Por que a população dos Estados Unidos não diminui? Por conta do forte índice migratório, ok? Então, pelo fato dos Estados Unidos receber um número considerável de populações que buscam lá viver, que buscam melhores condições de vida em seu território, nós temos que a população dos Estados Unidos não diminui, ok? Mas é uma exceção, ok? Junto aos países que têm uma queda de fecundidade, ok? Nós temos um problema de envelhecimento na Itália, na Alemanha, em Portugal. São países para onde não chega tanto imigrantes como chegam nos Estados Unidos, ok? A mesma coisa vale para o Japão, até porque o Japão é um país bastante fechado em relação à imigração, ok? E, consequentemente, esse país tem uma queda em sua população, certo? Muito bem. Crescimento demográfico do Japão, a gente visualiza aqui este gráfico mostrando para nós que a partir do ano de 2010, 2011, o Japão já tem ali, ó, uma taxa de crescimento demográfico negativo, ok? No ano de 2010, para ser mais preciso, um ano anterior a esse, a população japonesa terá uma taxa de crescimento de 0%, ok? No caso, no ano de 2010, então, a população do Japão tem uma taxa de crescimento de 0%, ou seja, não cresceu, ok? E, por causa da fecundidade ter diminuído lá atrás, né, lá em 72, 73, nós vamos observar a população do Japão crescendo cada vez menos, até que no ano de 2010 chega no limite de crescimento, não cresce, e a partir de 2011 nós vamos observar uma queda mais acentuada da população do Japão, ok? Uma queda expressiva, conforme nós vamos observar nos próximos gráficos aqui, ok? Quando olhamos para a China, nós vemos que a China caminha para um cenário parecido, ok? De projeção de queda demográfica, a mesma coisa a Índia, mesmo assim a China e a Índia não estão negativos, ok? Especialmente a China busca modificar a sua política de filho único justamente para que não envelheça ao ponto da população começar a diminuir, justamente porque população, repita-se, é fundamental para a projeção política de poder de qualquer país, porque sem população você não tem a possibilidade de incremento demográfico nas Forças Armadas, incremento demográfico na educação para desenvolvimento de tecnologia, porque a força do crescimento populacional é a força do desenvolvimento econômico do país, sem dúvida. Não fosse assim, os países europeus não buscariam incentivar as suas mulheres a terem filhos. A mesma coisa vale agora para o Japão, ok? Muito bem. Pirâmide etária do Japão, observando aqui a distribuição demográfica, nós vemos que as populações com 74 anos, de 70 a 74, nessa faixa aqui, ó, 3% homens, 3,9% das mulheres. Então, se a gente somar, nós vamos ter ali em torno de 7,4% da população do Japão que tem mais
que tem entre 70 e 74 anos. Então, quase 10% da população do Japão a gente tem uma idade em torno de 70 a 74 anos. A gente tem aqui as populações que têm entre 0 e 4 anos, essa primeira faixa etária aqui, nós temos o quê? 1,8 de pessoas tem até 4 anos e 1,7 até 4 anos. No caso, meninos, ou na parte esquerda, os homens, e na parte direita, aí, as mulheres, tudo bem? Quando olhamos aqui para a população japonesa que tem entre 0 e 4 anos, nós vamos observar aqui a primeira faixa etária, 1,8% de meninos, ok? 1,7% de meninas até 4 anos de idade, o que dá em torno de 13,5%, ok? Menos que 4% de população, ok? Que tem até 4 anos de idade. Então a gente tem uma população que é expressivamente mais velha, uma população que é expressivamente mais velha no Japão, tanto é que essa pirâmide etária apresenta uma base que está afunilando, um corpo da pirâmide que é maior e um topo que também é maior do que a base. Significa, portanto, que tem mais adultos e mais idosos do que jovens nesta sociedade, ok? O que é um problema gigantesco. Vejam só, aqui a projeção de crescimento populacional, nós vamos ver que a população do Japão vai sair dos 30 milhões de habitantes estimados ali em 1870 e vai chegar lá 2100 a uma população em torno de 50 milhões, 60 milhões de habitantes, ok? Então você tem aqui o pico máximo da população do Japão, ok? Que é em torno de 2010, 2011 e desde então a população japonesa vem diminuindo, ok? Então, as projeções são bem negativas em relação à população japonesa e, por isso, o incremento econômico para financiar a expectativa de vida, ok? No caso aí, nós temos um Japão que está envelhecendo e quando o país envelhece, nós temos uma rarefação na capacidade de manter aquele país desenvolvido, porque falta mão de obra para ser reposta nos principais postos de trabalho de tecnologia, por exemplo, até porque se não há jovens a serem ensinados, não há o que se fazer, ok? E este é um problema muito sério que o Japão enfrenta. Vamos acompanhar então os próximos desdobramentos do decréscimo demográfico do Japão, que é algo que joga uma luz sobre o futuro do Brasil, que caminha para algo semelhante. No mais é isso, agradeço aí a sua presença até aqui. Não se esqueça, bons estudos e, claro, respeita a geografia. Tchau, pessoal.